Para mim é uma alegria voltar aqui, estar mais uma vez com vocês. É sempre muito bom vir à comunidade Javenice. Eu sempre saio muito edificada. Vocês me passam um testemunho de muita vivacidade, de muita força. E a gente se sente muito acolhido fraternalmente, né? Olhar para Tatá, para mim, é um ícone. Ver um misto de força e fragilidade, isso é muito edificante, Tatá. Que Deus o abençoe sempre. Então, como foi falado aqui, eu sou aquela esposa que não ri muito, mas que produz muita matéria para o humorista. Então, nós vamos retomar a palavra que está dirigindo esse encontro de vocês, que é a de Efésios, capítulo 6, e vamos dar continuidade à reflexão à luz dessa palavra. Efésios, capítulo 6, vamos pegar do versículo 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti a armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Palavra do Senhor. Eu vou me deter especialmente nesse versículo. A nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, ou não é contra homens de carne e sangue, como tem na tradução Ave Maria quem está com ela. Mas a nossa luta é contra forças espirituais. Primeira coisa que eu fico pensando ao me deparar com essa palavra de Paulo, é a condição em que ele escreveu esta carta para a comunidade dos Efésios. Especialmente quando ele chega nesse ponto. Todos nós sabemos que essa é uma das epístolas do cativeiro. Paulo estava preso. Paulo estava, portanto, vivendo uma condição, uma circunstância de perseguição. E todos nós que já vivemos essa experiência de sermos perseguidos, de sermos assim um pouquinho judiados por quem não entende, a gente sabe que a gente entra numa batalha, numa luta, e essa luta, essa batalha é contra nome, endereço, estatura, não é assim? As pessoas que estão envolvidas naquelas circunstâncias difíceis que nós padecemos de perseguição, elas têm nome, elas têm endereço, elas têm profissão, não é? E Paulo, ele está justamente nessa condição, sendo perseguido, difamado, não compreendido. Há um interesse muito grande em que seja interrompido o seu ministério, que ele suma, que ele desapareça. Então, como é que Paulo, nessa condição, nessa realidade, ele escreve para essa comunidade, depois de falar de coisas extraordinárias, do mistério, da vocação, da unidade, do homem novo, da vida nova em Cristo, ele vai se encaminhando para esse desfecho e ele vai alertando essa comunidade de que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue. Então, é da gente ficar pensando assim, como é que Paulo chegou a essa constatação? Por que Paulo está falando assim para essa comunidade? Depois, aí eu convido vocês a abrirem Atos dos Apóstolos no capítulo 9, para nós encontrarmos um contraponto. Veja só, o mesmo Paulo, capítulo 9, verso 1. Está escrito: Saulo
respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá encontrasse pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vindo do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Palavra do Senhor. Veja, o mesmo Paulo que agora compreendia que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, é o mesmo Paulo que outrora perseguiu também homens e mulheres de carne e sangue. E, obviamente, quando Paulo viveu essa fase da sua vida, ele não estava numa prisão, sua condição era completamente outra, ele estava muito seguro de si, muito tranquilo, muito bem afamado. Paulo, religioso, zeloso, um fariseu zeloso, conhecedor da lei, temente a Deus, mas que viveu essa experiência de estar obcecado ao ponto de respirar. Ele respirava, era uma obsessão, querer punir aqueles que se faziam seguidores de Jesus. E ele se dá ao trabalho de conseguir autorização, legitimação para ter autoridade de prender, de trazer prisioneiro, de impedir. Até que em uma dessas empreitadas, Deus, do seu jeito, do seu tempo, vai ao encontro de Saulo e o questiona. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas a resposta é ainda mais surpreendente. Quem és tu, Senhor? Quem és tu? Como assim eu te persigo? E a resposta é tão simples, sem muitas explicações, sem fundamento, mas parece que vem de uma força, a força de um amor que a gente não consegue alcançar, não consegue compreender. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu fico sempre pensativa com que poder extraordinário esse eu sou Jesus penetrou Paulo. Foi suficiente para interromper uma trajetória, foi suficiente para mudar um projeto de vida, foi suficiente para causar àquele homem uma crise, porque aqueles 3 dias sem enxergar, sem conseguir saber o que é que de fato estava acontecendo, para só depois as coisas irem clareando e ele então viver uma reviravolta na sua vida, na sua fé, na sua história. Que poder extraordinário foi esse que penetrou Paulo? Então, aqui é de ficarmos com uma pergunta, ou já ficarmos com uma matéria para irmos entendendo por que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra homens de carne e de sangue. Por mais que sejam nomes profissionais, endereços, CPF, que esteja ali como as pessoas, os instrumentos, os protagonistas, vamos dizer assim, dos ataques que nós sofremos na nossa vida e na nossa história. Por que tu me persegues? Paulo não conhecia Jesus, não tinha encontrado-se com Jesus. Mas Jesus, naquele encontro e naquela pergunta, ele leva
Paulo a um questionamento, a um entrar em si, a uma reflexão, a um examinar-se. Por que tu me persegues? Existe uma razão. E enquanto as pessoas, os seres humanos que se opõem a Deus, enquanto elas não conseguem perceber qual é de fato a razão que tem, o sentimento que tem dentro de si, que a impele a fazer mal aos outros, isso não muda. Então, Paulo foi questionado e certamente ele teve a oportunidade, naqueles 3 dias, de examinar-se e de refletir-se. Mas por que essa gente me incomoda tanto? Por que esse tal Jesus que eu nem conheço, por que me incomoda tanto? Por que causa em mim essa... Sabe, é mais que um incômodo, essa obsessão, essa sensação de ser insuportável, essa indignação. Por quê? Certamente existia dentro de Paulo, apesar de ser religioso, temente a Deus, conhecedor da lei, existia dentro de Paulo sentimentos, paixões, suficiências que não era condizente com o Deus a quem ele temia. E, de alguma forma, aquilo que está dentro de nós, que é o que nos corrompe, que é o que nos mancha, que é o que tantas vezes nos leva a fazer coisas que não deveríamos fazer, certamente essas coisas que estão dentro de nós, elas podem nos fazer trair a nossa fé e o nosso temor a Deus. Mas nós precisamos, meus queridos, compreender, veja, a graça de Deus na vida de Paulo foi tão grande, foi tão importante, foi tão revolucionadora, que ele não só passou de perseguidor, mas ele agora passou a sofrer por causa de Cristo. E aquele homem de personalidade forte, de temperamento forte, de iniciativa, aquele homem que não era de fugir das situações, que era de enfrentar, portanto não era um medroso. Aquele homem, uma vez que encontrou-se com Jesus, teve que aprender, vivendo o seu ministério e professando a sua fé, o quanto ele teria que sofrer por Cristo. E assim Paulo foi compreendendo, porque ele foi vivendo um processo de amadurecimento. Ele foi vivendo um processo de conhecer cada vez melhor quem era o Deus em quem ele acreditava, que era o Deus amor, e compreendendo o mistério desse amor que redime, que salva, que não quer perder ninguém. Então Paulo começa a entender que é preciso distinguir as pessoas do mal, distinguir as pessoas da maldade. Por mais que um ser humano esteja cheio de perversidade, de maldade, de inveja, de ódio, de malícia, por mais que um ser humano não seja confiável, por mais que um ser humano seja desprezível, mas ele é uma pessoa, imagem e semelhança de Deus, amado, portanto, por esse Deus, tanto quanto eu. Mirado por esta misericórdia divina para ser salvo e alcançado, como eu fui salva e alcançada, como vocês foram salvos e alcançados. Então Paulo alcançou essa compreensão, alcançou essa maturidade, e ele agora conseguia, mesmo como prisioneiro dentro de um grande sofrimento, ele conseguia distinguir que a luta não era contra o fulano que tinha difamado ele, que a luta não era contra o cicrano que estava fazendo de tudo, articulando tudo que era possível para prendê-lo, para paralisá-lo, para desgraçá-lo. Porque Paulo tinha feito a experiência.
Ele tinha feito a experiência. Ele também já fez de tudo para prejudicar, mas ele foi alcançado, ele foi salvo. Então, meus queridos, primeira coisa que precisa ter dentro de nós é essa compreensão e essa abertura para amadurecermos nesse sentido. Porque uma vez que conhecemos Jesus Cristo, uma vez que entregamos a Ele as nossas vidas, uma vez que Ele é o nosso Senhor, agora a nossa missão, o nosso trabalho, a nossa ocupação, o sentido da nossa vida é abraçar a missão de Jesus, que não é outra senão salvar. E para que haja fecundidade no meu ministério, para que haja fecundidade na minha experiência de conversão e de salvação, eu tenho que aprender a fazer essa distinção. E isso não é simples, isso não é fácil, mas isso é perfeitamente possível. Por quê? Por causa do poder operante do amor de Deus em cada um de nós. Eu tenho certeza que todos vocês são conhecedores aqui de grandes histórias, de pessoas que você olhava assim, mas não tem condição de um ser humano daquele ser prestável. E depois da experiência de Deus, quantas pessoas vingativas se tornaram capazes de ser reconciliadoras, de perdoar? Quantas pessoas amargas, insuportáveis, se tornaram amáveis? Porque uma graça de salvação e uma graça de transformação aconteceu na vida delas. Então, isso precisa estar bem claro para nós, e nós precisamos começar a focar aí para distinguir. Porque mesmo que hoje, agora, nessa data, nesse ano, você, graças a Deus, está nos melhores dos seus dias, sem maiores perseguições, sem maiores problemas, não tem ninguém lhe dando trabalho, não tem ninguém esquentando o seu juízo, não tem ninguém fazendo nada para lhe atrapalhar, você está de boa. Mas na hora que se levanta uma adversidade, que você já tenha passado ou que você venha a passar, se você fechar os olhos e pensar na adversidade, ela vai vir para você com nome, com rosto. Não é assim? É ou não é? É, vocês estão dormindo, não tem nenhuma piadinha agora para acordar vocês, né? Que pena. Mas vamos assim mesmo. Vamos assim mesmo. Por essa razão, Jesus é tão maravilhoso e tão corajoso que ele nos diz: reze pelos seus inimigos, reze por aqueles que lhe perseguem, abençoe, ame os que vos odeiam. Meu Jesus, o Senhor não poderia pedir alguma coisa mais razoável, do tipo: se distancie, meu filho, deixe para lá, esqueça, pegue outra direção, seria mais razoável. Mas esse não é o pedido de Jesus. Porque no coração de Jesus, na mira de Deus, na vontade do Pai, aquele que me odeia, aquele que me persegue, aquele que deseja o meu mal, é filho, é querido. Para ele também foi o sacrifício de Jesus na cruz. Então nós temos que compreender isso, ter essa lucidez, mesmo que a gente sofra para executá-la. Mesmo que a gente sofra para executá-la, mas é necessário. E veja, meus queridos, hoje nós vivemos um tempo extremamente desafiador, não é novidade para ninguém. Você olha lá para fora, como a gente gosta de dizer, lá no mundo, como se aqui não fosse mundo também, não é? Então, lá fora, o que nós encontramos? Nós encontramos uma realidade muito marcada, muito influenciada. É o discurso da igualdade, é o discurso dos direitos humanos. E, no entanto, o que a gente vê é cada vez mais guetos, rivalidades, separações,
inimizades, ódios, preconceitos. E a gente vai vendo assim uma dificuldade tão grande dos semelhantes simplesmente conseguirem ser fraternos. É uma época assustadora de ódios e de rivalidades. O semelhante, ele é pesado, ele é avaliado, ele é considerado conforme religião, cor, partido político, time de futebol, classe social. E assim a gente vai se afinando. Lá fora está desse jeito. O que não é novidade para nós, nação contra nação. Uma produção alarmante de mentiras. Veja, tudo isso porque o demônio está muito ocupado em fazer aquilo que desde o começo, segundo Jesus, é o seu projeto. Fazer de tudo para perder o homem, para que o homem se perca. Então ele tem que produzir muito, tem que produzir muita mentira, tem que produzir muita distorção, tem que produzir muita divergência, tem que produzir muito preconceito, tem que produzir muita rivalidade. Tem que produzir muita indignação, nem que a gente não entenda, não tenha uma razão, uma explicação objetiva, racional, que tenha sentido dizer, por que eu não consigo olhar para você e lhe ver como minha irmã, como meu semelhante? Sabe quando a gente antipatiza de graça, vocês têm essa expressão aqui em Minas, que lá na Paraíba a gente assim, olha, é uma antipatia gratuita. Ela não me pagou nada para eu achar ela antipática. Eu simplesmente não fui com a cara dela. Vocês têm isso aqui? Ou isso é coisa de paraibano? Gente, isso é terrível, né? Pobre do inocente não fez nada, não lhe deu nem bom dia. Você, pai, não fui com a cara dele. O que é que nos move? O que é que está dentro de nós? O que é que nos instiga para sermos assim? Olhe, que lá fora esteja tudo desse jeito, é até compreensivo. Porque quem não conhece a Deus, não pode amar. Isso é palavra de Deus, primeira carta de São João. Só ama quem conhece a Deus. Então, lá fora, isso é bem compreensivo. Agora passa a ser extremamente preocupante quando, de alguma forma, e às vezes de uma forma bem significativa, isso nos afeta. E nós também começamos a nos comportarmos da mesma forma. Meus irmãos, nós vivemos dentro de uma luta perene. A nossa vida aqui, até que tudo seja consumado, será sempre uma grande batalha. Será sempre uma grande luta. Mas nós precisamos aprender, nós precisamos discernir, nós precisamos distinguir contra quem nós estamos lutando, pelo que nós estamos lutando, o que nós não queremos perder no meio dessa luta. Isso nós precisamos entender. Porque nós conhecemos aquele que é amor. Então nós somos capacitados a amar. E o amor é o que salva. O amor é mais do que a mangueira do bombeiro no incêndio terrível, né? Onde aquela água vai com toda a força apagando aquele incêndio. O amor é mais forte que o ódio. O amor é mais forte do que a morte. O amor é mais forte do que as mentiras. E esse amor está em mim. Esse amor está em você. E nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nós precisamos viver de forma potencializada, de forma clara, de forma autêntica, esse amor. Porque nós precisamos salvar. E não é salvar só aquele que eu já amo, salvar meu filho, salvar meu irmão, salvar meu tio, salvar meu pai. Não, é salvar aquele que me perseguiu. É salvar aquele que me odiou, é salvar aquele que me caluniou, é salvar aquele que quer tornar nulo o sacrifício de Cristo. É para isso que Jesus diz: vem, siga-me. Eu quero fazer de você um pescador de homens. Ainda bem que ele parou aí, não disse de homens bandidos, salafrários,
né, que dão trabalho. Não. Porque esses adjetivos, em nada aumenta ou diminui o projeto de Deus. O projeto de Deus é mirar o homem, a pessoa. Então, nós precisamos amar. Mas aí a gente pode pensar assim, mas é porque, de repente vocês podem dizer assim, Alessandra, é fácil falar assim porque ela nunca foi perseguida por uma criatura que é o verdadeiro diabo encarnado. Vocês conhecem o diabo encarnado? Tem nenhuma imagem dele aí na loja da Javenice para vocês, assim, pelo menos visualizarem, dizer, Deus me livre, passar por longe? Quem não conhece o diabo encarnado, levante a mão. Então conhecem. Então estão dormindo. Se eu pergunto, conhece, ninguém levanta a mão. Não conhece, ninguém levanta a mão, estão dormindo, obviamente. Bom, graças a Deus a gente não conhece o diabo encarnado, mas a gente pode dizer assim que conhece muita gente endiabada, não conhece, não? Aí vocês conhecem, tem essa categoria aqui em Minas, muita gente endiabada, que vocês dizem assim, olha, quando eu vejo aquela pessoa, eu me benzo e mudo de direção na rua. Já fizeram essa experiência? Então levanta a mão para ver se vocês estão acordados. Isso, vai, assim que se louva o Senhor. Tem endiabados por aqui no estado de Minas Gerais. Que bom saber que não é só na Paraíba. Senão eu ia mandar um pouquinho de lá para cá. Muito bem. Nós não podemos nos desviar destas pessoas. Obviamente, a gente não vai viver como tolo, como ingênuo. Eu gosto, eu vou me aproximar, eu vou fazer amizade da pessoa endiabada, porque, Ave Maria, eu tenho uma compaixão tão grande por aquele endiabado, e eu preciso que ele seja meu amigo. Não precisa de tudo isso. Não é por aí, a metodologia não é essa. Mas o que nós não podemos é já colocar esses diabinhos no inferno. Isso nós não podemos. Nós não podemos riscá-los da lista da possibilidade de conhecer a Jesus. Nós não podemos descartá-los. Porque o Senhor estará esperando por eles até o último suspiro. E nós trabalharemos juntos com o Senhor por eles até o último suspiro. Então, frente aos endiabados, o que nós temos que fazer é aquilo que Jesus fez quando pegou o barco e atravessou o lago e foi lá para a terra dos Gadarenos. E diz Mateus no seu evangelho, ele foi por um caminho que ninguém passava por ali. Ninguém passava por ali, Mateus 8, porque tinha medo daquele endiabado que vivia no cemitério, de tão agressivo que ele era. Mas o Evangelho não diz que Jesus foi decretado para o cemitério. Diz que Jesus foi para o outro lado do lago. E o cão que se incomodou e veio ao encontro de Jesus. Está fazendo o que aqui no meu território? Viestes perder-me antes da hora? O Senhor dá a oportunidade. E o Senhor vai à procura da pessoa que está prisioneira do mal. Assim, meus irmãos, nós precisamos fazer. Assim nós precisamos nos dispor ao Senhor. Nem que a gente reze assim, olhe Jesus, se for possível, me livre de todos os endiabados. Me leve por um caminho seguro onde estão todas as milícias, os anjos e santos. Me leve por ali. Se não for possível, eu aceito ir lá pelo lado dos Gadarenos. Mas cheio da tua graça, para que a minha vida seja um instrumento de salvação e de alcance para outros. Assim deve ser a nossa postura. E nesse trajeto, meus irmãos, nós precisamos pedir muito a Deus a graça do dom do discernimento dos espíritos. Se a minha luta não é contra homens e contra mulheres,
se a nossa batalha não é contra pessoas, e sim contra forças espirituais do mal, nós precisamos pedir ao Senhor incessantemente. E nós precisamos não só pedir, mas nos dedicarmos ao crescimento no dom do discernimento dos Espíritos. Porque é este dom que vai me dar a clareza, que vai me dar a condição de distinguir, de na adversidade, de numa batalha, de num sofrimento, de num ataque, conseguir, falando aqui uma analogia, mas numa realidade, numa vivência espiritual, ser cirúrgico, separar a pessoa que está imbuída de tanto ódio, de tanta inveja, de tanto ciúme, de tanta indignação, separar a pessoa de todas essas sugestões malignas. É o dom do discernimento, que é um dom do Espírito, que me confere a você essa capacidade de identificar a verdadeira origem que está por trás da palavra, da ação, da omissão. Jesus, quando interpelou Paulo, por que tu me persegues? Ele introduziu Paulo num processo de discernimento, num processo de autorreconhecimento. Mas por quê? Por quê? Então, o discernimento dos Espíritos é este dom que vai me dar essa condição, que vai me dar essa capacidade. E eu preciso pedir a Deus. Só Deus pode me dar. E eu tenho certeza que, quanto ao dom do discernimento, Deus não vai fazer como essa outra parte que Ronaldo falava aqui, né? Às vezes, uns pedidos, uns sofrimentos, umas questões que a gente quer resolver e parece que Deus não nos escuta. Não. Mas os dons do Espírito é justamente para que a gente consiga viver, suportar, superar, agir dentro dessas situações. Então, nós precisamos pedir a Deus o dom do discernimento. Mas existem duas coisas que nós também precisamos fazer para podermos acolher esse dom e crescermos no dom do discernimento dos Espíritos. É rezar, é ter uma vida de oração não como pedinte, não é só aquela oração de pedinte, mas é ter uma vida de oração que me faz mergulhar, que me faz me derramar no Senhor. E aí eu vou nessa relação, nesse conhecimento, nessa intimidade com o Senhor, eu vou crescendo no dom do discernimento, porque eu vou ficando mais familiarizado com o sentimento de Cristo. Então vai ficando quase que mais natural, mais fácil quando eu me deparo com um contexto, com uma situação, com uma pessoa que tem uma intenção. Então eu conseguir fazer o discernimento, distinguir, intuir pelo mover do Espírito. Então eu tenho que rever a minha qualidade de vida de oração. Mas tem uma segunda característica muito importante para que a gente possa descer a essa intimidade e a esse conhecimento de Cristo. É a humildade. Não adianta sermos orantes e não sermos humildes. Essa foi uma das grandes questões que estava também dentro do velho Saulo. Como bom cumpridor da lei, como bom fariseu, ele era um homem orante. Mas ele não era um homem humilde. E é justamente por não ser um homem humilde que aqui tem uma grande, como a gente gosta de dizer, tem aqui uma grande brecha para que realmente as sugestões das forças malignas nos afetem, que é o orgulho, que é a soberba, que é a autossuficiência. É como uma janela que eu deixo aberta, que eu esqueci. Sabe, você fecha a casa todinha porque no fim da tarde vai chegar aqueles mosquitinhos chatos,
Mas você esqueceu justo a janela do banheiro, então já não deu. Então, não adianta sermos orantes, crentes, crescermos no modo de rezar, na quantidade de tempo que nós rezamos, se nós não crescermos em humildade. Porque estará dentro de nós sempre um quê de suficiência, de orgulho, de arrogância. Então, é como uma janela aberta para que eu possa me ocupar das sugestões malignas. Aí eu convido você, vai ser uma ótima hora para você acordar. Por favor, 1 de Pedro. 1 de Pedro, no capítulo 5. Primeira de Pedro 5, 8. Pedro exorta o povo de Deus dizendo assim: sede sóbrios e vigilantes. Repete, o mais alto que vocês puderem essa frase. Sede sóbrios e vigilantes. Não ouvi. Repete como quem está acordado. Sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque a gente tem que arrumar a casa depois do encontro? Tem que carregar as cadeiras depois do encontro? Não. Olha o que Paulo diz. Pedro, melhor dizendo. Eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Palavra do Senhor. Meus irmãos, a oração, a humildade e agora a sobriedade. Veja, dentro de uma batalha espiritual, dentro das lutas na nossa vida, nós precisamos enxergar sempre dois lados. Tem o lado daqueles que me atacam e tem o meu lado. Ok? Está entendido? Então, quem vem de lá, eu já consigo imaginar que tem muita coisa ruim no coração. Muita sugestão do diabo no coração. Não é que a pessoa é possessa, mas, infelizmente, ela não conheceu aquele que é o amor. Então, ela pode, muito bem, estar mais à disposição da inveja, do orgulho, do egoísmo, do que quem conheceu e fez a experiência do amor. Então, eu tenho o lado de lá que vem contra mim. Mas aqui, segundo Pedro, é preciso que a gente exerça uma vigilância sobre a gente mesmo. Imagine, tente construir na sua mente esse cenário. Um leão que fica rodando ali, a gente diz assim, gurejando, vigiando a presa para dar o bote. Na hora que ela vacilar, ele pega. O nosso adversário, é essa a palavra da Escritura, que é o diabo, e não João, Josefina, Benedito, Juan, Paula, Miriam, entende? Pedro, não. Mas o nosso adversário, que é o diabo, ele fica fazendo vigílias e vigílias, nos observando. Na hora que baixarmos a guarda, na hora que perdermos a sobriedade, na hora que não estivermos mais no Senhor, então aí sim será a hora do bote. E o que vai ser esse bote? O demônio vai fazer de mim um possesso? O demônio vai fazer de mim uma pessoa ruim, uma pessoa má? Não, peraí, vamos com calma. É muito chão para chegar lá. Mas o demônio, ele vai me dar sugestões. Sugestões de inveja,
sugestões de ciúme, sugestões de complexo de inferioridade, sugestão de distorção das coisas, distorção das falas, distorção do comportamento dos outros. E isso começa a me fazer mal. A primeira pessoa a ser atingida de forma maléfica sou eu. E, obviamente, eu boto para fora tudo que está dentro de mim. Então, se eu fui afetado, e se eu começo a ficar mal nesse sentido, eu começo também a colocar esse mal para fora. E aí eu começo a corromper a minha comunidade. Eu começo a corromper a minha família. Eu posso corromper a sociedade. Eu posso corromper o meu grupo de amigos. Vocês estão compreendendo? Se eu saio da sobriedade, se eu cesso de vigiar, eu posso cair nessas garras. Aí agora não é só o outro lado que combate de forma maldosa. Eu também, conhecedor de Cristo, batizado no Espírito Santo, pescador de homens, posso agora, corrompido, voltar a agir como aquele homem velho que eu conheci tão bem e sei do que ele é capaz. E aí, meus irmãos, infectados por esse mal, a gente pode não só fazer mal aos outros, como a gente também pode botar a perder todas as nossas batalhas, todas as nossas lutas. Quando nós estamos num enfrentamento, por exemplo, familiar, onde alguém muito querido começa a nos fazer sofrer muito, e vai se instalando entre nós uma dificuldade tremenda de diálogo, de compreensão. E aí tudo que a gente consegue agora é se machucar com palavras. E a gente vai perdendo a paciência. A gente vai perdendo a capacidade de resignação. A gente vai perdendo a capacidade de esperar, a capacidade de amar. E a gente vai devolvendo na mesma moeda, na mesma moeda, na mesma moeda. E aí o que já estava ruim tenderá a ficar terrível. Ah, mas não é fácil. Quem foi que distribuiu roteiro de facilidade para seguir a Jesus Cristo? Não existe. O caminho será sempre estreito. O método de seguimento será sempre: renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E carregando uma cruz, esquecendo-se de si mesmo, nós vamos cansar, nós vamos conhecer a fadiga, nós vamos desanimar. Mas o que nós não podemos é nos esquecermos de quem é Jesus. O que nós não podemos, por mais que a batalha seja feroz, o que nós não podemos é perder a sobriedade. Meus irmãos, nós precisamos que a nossa vida de oração, que o nosso crescimento em santidade e em conversão, ele seja perene e ele seja crescente. Não é só perene, porque a gente pode continuar, mas continuar medíocremente. A gente pode encontrar uma zona de conforto para continuar. A gente precisa continuar crescendo. E esse crescimento exigirá de nós sempre esforço. E esforço custa. Esforço custa. Veja, nós vivemos, parece uma contradição, mas nós vivemos também, enquanto a realidade do mundo está aí de pá virada, onde se respira adversidade, ódio,
e desamor e tanta coisa, nós vivemos ao mesmo tempo eu não sei nem como qualificar, mas é um comportamento de um espiritualismo. Um espiritualismo onde se fala demais em demonização. Tudo é o demônio, tudo é o demônio, tudo é o demônio. É uma demonização. Você escuta hoje uma pessoa doente com uma depressão severa, com síndrome de ansiedade, com transtorno de não sei de quê. Aí a pessoa fala do sofrimento dela, da luta dela, dos sintomas dela, da história, dos remédios que já tomou, de tanta coisa que já fez. No fim ela diz assim: mas minha tia diz que isso é espiritual. Vocês já ouviram esse tipo de coisa? Se reza e não resolveu por quê? Porque é uma contaminação, é uma maldição que vem lá desde não sei quando. Não vou entrar aqui nesse mérito, nesses detalhes, mas eu quero chamar a atenção de vocês para o quanto está cada vez mais comum nós escutarmos, né, tem o discurso e parece que tem a crença, e até querem realizar a prática. É uma demonização e uma espiritualização, um espiritualismo, uma coisa que não tem sobriedade, que não tem comunhão com Cristo, que não tem profundidade, que não tem crescimento, que termina sendo até um pouco cômodo tirar a responsabilidade de si e entregar ao capeta. E assim a gente vai escutando os discursos. É muita incoerência. É muita cegueira. É muito equívoco. Veja, parece até que a autoridade espiritual que provém do nosso batismo, que provém do crer em Jesus Cristo, que provém do amar como o Senhor amou, que provém da unção gratuita da sua misericórdia sobre nós. Parece que tudo isso está sendo reduzido a uma certa impotência. E a gente vive, eu não sei se acontece, eu acredito que aqui na Javenice, não, vocês não têm cara disso, não. Mas é muito comum encontrarmos por aí afora irmãos que eles saem procurando quem é que tem o dom de curar mais poderoso. Quem é que tem o dom de libertar mais poderoso. Eu me lembro, eu passei um mico outro dia, que hoje eu penso assim, mas nunca eu passo uma vergonha dessa. Estava num evento grande, e tinha um pregador que esse sim é conhecido nacionalmente pelo Ministério de Cura. E onde ele passa, o pessoal corre ali para pedir, bota a mão na minha cabeça, reza e tal. E aí tinha terminado aquele momento, ele desceu, eu vinha logo atrás. Aí uma pessoa falou assim, ei, já que eu não consegui ele, reza aqui você em mim. Gente, eu por caridade, educação, constrangimento, sei lá o quê, botei a mão na cabeça da pessoa para rezar. Quando eu estava rezando, ela disse, precisa mais não, eu consigo chegar nele agora. Vergonha federal, é assim que a gente fala, né? Então, eu não sei se aqui vocês têm eu acho que não, vocês têm cara de gente sóbria, de quem realmente cresce na vida de santidade e de oração. Mas nós precisamos ter cuidado com isso. Porque na hora que eu faço este movimento, claro que eu sei, e vocês sabem, que a um Deus deu o dom de ciência, a outro Deus deu o dom de profecia, a outro Deus deu o dom de cura, mas é o mesmo Espírito agindo em todos. É o mesmo Espírito agindo em todos. Na hora que eu começo a cair nessa tentação de uma certa profissionalização, de uma mentalidade
onde o que eu preciso é encontrar pessoas poderosas que expulsem o demônio, porque elas têm o dom, eu vou demonizando e eu vou meio que divinizando, não é? Parece assim é um negócio meio, sei lá se contradizem ou se completam. Eu preciso demonizar para espiritualizar, ou eu preciso espiritualizar para demonizar. E nós não podemos pensar que isso é batalha espiritual. Nós não podemos pensar que isso é, de fato, a luta contra as forças malignas, porque nós estamos anulando a graça do Senhor em nós. E quando a gente faz isso, aí sim, quando a gente anula o poder dessa graça, aí sim a gente dá espaço. A gente dá espaço para que o mal haja com mais sucesso. Vocês compreendem? Por favor, Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Eu já estou quase acabando. Só um pouquinho mais de paciência. Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Encontraram? Versículo 13. Veja só. Então, alguns dos exorcistas judeus ambulantes começaram a pronunciar eles também o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus e diziam: eu vos conjuro por Jesus, a quem Paulo prega. Espera aí que a página virou. A quem Paulo proclama. Quem fazia isto eram os 7 filhos de certo Seva, sumo sacerdote judeu. Atenção. Mas o espírito mau replicou-lhes: Jesus eu o conheço. E Paulo, sei quem é. Vós, porém, quem sois? E investindo contra eles, o homem no qual estava o espírito mau dominou a uns e outros, e de tal modo os maltratou, que desnudos e feridos tiveram de fugir daquela casa. Palavra do Senhor. Veja que situação. Nós não podemos, eu pego essa palavra para dizer assim, nós precisamos ter muito cuidado com essa mentalidade, com essa ideia, com esse pseudo-comportamento espiritualista, que se crê que vai resolver tudo aquilo que nós estamos demonizando. Nós começamos com a palavra de Paulo, onde ele exorta uma comunidade a prestar atenção, porque passamos por lutas e batalhas, mas não contra pessoas, e sim contra forças espirituais do mal. Então, aqui permitam-me dizer a vocês, nós não podemos subestimar e nem brincar com essas forças. Mas elas não estão também para que nós entremos num estremecimento, num apavoramento, e pensemos que não é para nós. É para mim e é para você. Tem aquele ditado, em se tratando dessa matéria, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem como escapar. É uma realidade que nos diz respeito. A luta contra forças espirituais do mal é uma realidade que nos diz respeito. A nossa luta não é contra pessoas. As pessoas, nós temos que trabalhar, fazer de tudo para que elas conheçam a Jesus e sejam salvas. Porque essa é a minha missão e é a sua missão. Agora,
para que tenhamos a condição e a autoridade de enfrentar, nós precisamos ter uma autêntica vida de santidade, uma autêntica vida de conversão, uma autêntica vida de oração. E é daí que vem a nossa autoridade. Veja que bonito. Uns caras têm uma ideia de expulsar o mal com palavreado. Em nome de Jesus que Paulo prega, sai. É um exorcismo terceirizado. Mas olhe que eu fico impressionada, sabe? Fico impressionada. O demônio responde: Jesus eu conheço. Oh, ele confessa: Jesus eu conheço. E Paulo, eu sei quem é. Agora, quem é você? É igual quando a gente está assim numa discussão e fala: quem você pensa que é para mandar em mim? Briga de irmão, né? Você não é meu pai, você não é minha mãe, quem você pensa que é para mandar em mim? Quem é você? Que dê a sua autoridade. É um deboche. Mas percebam vocês, veja que extraordinário, assim, entendam. Poxa, o demônio conhece Jesus, sabe quem é Paulo? Ah, eu quero que ele saiba quem sou eu também. Você quer que o demônio saiba quem é você? Quer ou não? Quem quer que o demônio saiba quem é você? Se benza não, bichinho. Levanta a mão, gente. Ele precisa saber quem é você. Ele precisa saber quem é você. Ele precisa saber que você é um amigo do Senhor. Ele precisa saber que você ama de paixão o seu Senhor. Ele precisa saber que você sofre pelo seu Senhor. Ele precisa saber que você honra Jesus. Ele precisa saber. Porque na hora que ele souber quem é você, significa que você vai estar em dia com a sua autoridade espiritual. E aí você vai estar capacitado, você vai estar habilitado, você não vai estar como motorista de carteira vencida. Você vai estar habilitado para todos os enfrentamentos. Você vai ser sempre sóbrio e vigilante. E o demônio continuará insistindo, continuará rondando, continuará cercando, continuará sugerindo, continuará preparando armadilhas. Sim, esse é o papel dele, ele tem mais é que viver a vocação dele mesmo. Mas a vocação dele não me ameaça. Porque o que me habita é muito maior, é muito mais forte. Agora eu não posso brincar de Deus. Eu não posso brincar de consagração. Se o mundo vai mal, se os cristãos vão mal, se nós encontramos tanta coisa que a gente olha assim e faz, meu Deus, é de perder a esperança, nós precisamos rever essa situação. Porque os escolhidos, os eleitos, os consagrados, repousa sobre eles uma autoridade de abreviar as dores, meus irmãos. Por causa dos eleitos, por causa dos consagrados, as dores serão abreviadas. Repousa sobre nós esta autoridade. Então, pela honra do sacrifício de Cristo, pela honra do amor irrevogável do Senhor, nós podemos crer e dizer: quem determina este mundo não é o demônio, são os cristãos. São os cristãos. Mas nós precisamos fazer valer o nosso ser cristão.
Portanto, eu quero terminar dizendo para vocês: não importa a que grau você chegou. Não importa se você já é um super, hiper, mega convertido. É até hoje, mas ainda tem a tarde de hoje, a noite de hoje, o dia de amanhã, o fim do ano. Não importa o grau a que você chegou. O que importa é continuar se atirando no Senhor e crescendo nessa santidade de vida, para que as forças espirituais do mal possam repetir esse mesmo discurso. Conheço Jesus, sei quem é a javenice. Conheço Jesus, sei quem são vocês. Então, se sabe, show. Não importa a que grau você chegou. O Senhor lhe pede mais. Você pode mais. Você deve mais santidade a esse mundo. As nossas armas de combate são outras. Os nossos inimigos não são pessoas de carne e sangue. São forças espirituais do mal, que conhecem Jesus e devem saber quem sou eu e quem é você. Por isso, vigiem, orem, santifiquem-se, cresçam, 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 cresçam. E amem com toda a força o Senhor. E assim a vitória será certa. Deus os abençoe.